Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade, estamos quase terminando já nossas atividades. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouco dos simuladores, tá bom? Vocês vão precisar ainda do volume 1, nós vamos iniciar lá na página 36. Vocês têm aqui a atividade 6 e a atividade 7, é leitura, tá? Lembra, gente, que esse volume 1, ele está todo voltado para o tratamento da água. Então, hoje nós vamos falar de medida de pH. E é importante que se faça as medidas de pH da água de abastecimento, tá? Então, o Ministério da Saúde, ele recomenda que o pH da água de abastecimento esteja entre 6,5 e 9,5, tá bom? Porque abaixo de 6,5 já é considerado muito ácido e acima de 9,5 já é considerado muito alcalino. É uma recomendação, tá? Bom, então depois vocês façam uma leitura dessa etapa. Então toda a cidade que tem o controle da água de abastecimento, que nem a cidade de Lins, o nosso abastecimento é feito pela Sabesp e eles fazem aí um controle do pH da nossa água. Então nós temos uma água naturalmente um pouco mais alcalina do que o comum. O pH da água de Lins é 10 e eles têm feito um tratamento com a adição de gás carbônico para baixar esse pH para 7, tá? E, enfim, mas vamos aqui ao simulador, tá? Simulador da escala de pH. O que vocês vão fazer aqui? Olha, vocês vão preencher essa tabela aqui, tá? Nós vamos então entrar no link e lá nós vamos escolher a opção macro, tá bom? Aí nós vamos fazer as medidas de pH para o sabonete, o sangue, o leite e o café. Para meio litro, então primeiro nesse volume inicial. Depois nós vamos variar esses volumes de acordo com a tabela. E depois nós vamos fazer a classificação se a solução é alcalina ou ácida. Então, vocês vão preencher essa tabela aonde? Lá no volume 1, no livro que vocês têm, ok? Então, vamos ao simulador. Ctrl. Olha, lembra que ele falou para selecionar a opção macro? Depois vocês podem explorar as outras opções se quiserem, mas o detalhe é o seguinte: cada situação aqui, cada opção é para explorar um outro conceito. Por hora, o que nós queremos é a medida do pH, tá bom? O primeiro volume já está ajustado para meio litro. A gente tem que pôr o sensor, então isso daqui já é nosso velho conhecido, né? E aí o pH da água, então já está selecionado a água aqui e ele já me deu a leitura do pH 7. Então, a gente vai lá naquela tabelinha, eita, é sabonete o primeiro, né? Então, vamos mudar lá para sabonete, pera, onde que eu tava? Esse é o problema de deixar um monte de programa aberto ao mesmo tempo, né, gente? Aqui, ó, esse. Muito bem, então vamos por aqui sabonete. Sabonete. Meio litro. Coloca o sensor. pH 10. Então, voltamos lá na tabelinha.
pH 10. Agora, nós vamos colocar o volume para 1 litro. Então, eu tenho que voltar lá. E eu vou abrir a minha torneira. Até chegar em 1 litro. Ai, passou. Tem que ajeitar, abrir aqui devagarzinho agora. Então, eu sou ruim de arrumar volume, gente. 1 litro. Ah, lá, foi. O que aconteceu? Olha, vamos pensar. Eu diluí a minha solução, né? Então, ela tava com pH 10. E aí, eu coloquei mais água. Então, eu fiz uma diluição dela. Se eu pensar que o que é o pH alcalino? Eu tenho maior concentração de OH- em relação a H+. Aí eu coloquei mais água. Então eu diluí essa quantidade de OH-. Então eu baixei o pH. De 10 ele baixou para 9,5. Então eu vou voltar lá na minha tabela e vou preencher aqui 9,5. E aí, eu vou classificar. Então, vamos lembrar, porque nós fizemos o estudo de escala de pH lá no comecinho de fevereiro. Vocês devem ter tudo isso anotadinho aí no caderno de vocês, né? Então, o pH, ele é medido em uma escala de 0 a 14. 7 é pH neutro, valores maior do que 7 é pH alcalino e valores menor do que 7 é pH ácido. Então, 9,5 maior do que 7, então essa solução ela é alcalina. E aí, então, vocês vão fazer a mesma coisa para todos eles, tá? Então, por exemplo, o café aqui, ó. Você vai medir com meio litro e depois 0,2 litros. Como é que eu consigo esses 0,2 litros, né? Então, vamos ver o que acontece. Café, ó, meio litro, pH 5 e 0,2 litro, né? Gente, o que acontece se eu clicar aqui? Olha, eu tô... para ajustar volume devagarzinho. Olha, que legal, eu não tinha percebido isso, tá, gente? Bom, como é que eu vou conseguir aquele 0,2 litro, né? Ó, aqui é 0,1, aqui é 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9... 1 litro, ó, tá? Bom, então 0,2. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou diluir um pouquinho. Zero 3. 0,2. Olha lá. Manteve o pH 5. Agora, tem um detalhe que aqui eu tô observando, tá? É diferente a gente variar o volume e a gente adicionar água, tá? Veja, se eu pudesse evaporar esse volume, tá? Vamos supor, ó, eu coloco água agora, voltei lá para meio litro. Eita, nós. Percebeu que eu fiz uma diluição aqui, ó? Então, essa diluição que eu faço, quando eu diluo ou evaporo e aí, consequentemente, concentro a minha solução, aí eu faço esse pH variar. Agora, se eu apenas modifico a quantidade de solução ali dentro, sem variar o soluto, sem variar a quantidade de água, aí então o pH não vai modificar. Como assim? Ó, vamos começar de novo. Vamos colocar café aqui dentro. Café, tá?
0,5 litros, meio litro de café, tá bom? Vamos pôr o pH aqui. O pH não, o sensor. pH 5. Gente, se eu tivesse a opção de evaporar a água aqui dentro, tá certo? Fazer uma evaporação, tá? Para tornar isso mais concentrado, aí esse pH iria sofrer variação. Agora, se eu apenas jogar um pouco de café fora, tá vendo, ó? Tô jogando café fora, mas e daí? É o mesmo café, ó. Então, eu não tô mudando a concentração, a proporção entre os íons H+, e o H- aqui dentro. Eu só tô variando o volume, mas não muda nada o pH, tá vendo? Ó, eu vou baixar lá no 0,2 e, enfim. Agora, se eu colocar mais água, tá? Então, vamos colocar de novo, vamos voltar lá em meio litro. Meio litro, café de novo, tá bom? Agora eu vou pôr água, eu vou completar para 1 litro. Vamos olhar o pH, tá? E agora eu vou completar com água até 1 litro. O que vai acontecer? Eu vou diluir isso. E aí, então, esse pH, ó, está variando, tá vendo? Porque eu promovi uma diluição, então o meu pH começa a ficar menos ácido, certo? Então, isso é uma informação importante que a gente precisa prestar atenção, tá? Mas, mesmo tendo feito a diluição, não deixou de ser ácido, né? Então, diminui um pouco a acidez, mas mantém ainda na faixa ácida, tá? Bom, então, é assim que vocês vão utilizar o simulador, vocês vão fazer a medida dos pHs aqui para os materiais, né, que estão lá na tabela, mas vocês têm essas opções aqui, ó. Ácido de bateria, vômito. Aí você pode falar assim, nossa, mas quem teve a ideia de medir pH de vômito? Para que eu preciso saber pH de vômito? Bom, o vômito ele vem da onde? Do estômago. Então, quando eu meço o pH do vômito, eu sei o pH que estava lá dentro do estômago. Vamos ver? Olha lá. 2. O que mais? Refrigerante, suco de laranja, café, canja de galinha, leite, vamos trocar por saliva, é mais bonito, sangue, sabonete, líquido secante, o que é isso? Eu também não sei o que é esse líquido secante, eles podiam ter posto alguma coisa mais prática, eu não sei o que ele quis dizer com esse líquido secante, tá? Bom, enfim, mas é assim que você vai utilizar esse simulador e preencher, então, essa primeira tabela, ok? Depois, você vai acessar a escala de pH. Vamos lá para a escala de pH. Então, a primeira tela tem essas moléculas de água. Quando vocês acessam pela primeira vez, ele vai dar uma mensagem que você tem que instalar um plugin do Adobe. Eu não consegui fazer isso daqui e abrir no celular, só em computador, tá? E tem que aceitar que ele instale lá o plugin, tem que autorizar o Adobe para fazer esse efeito aqui, ó, essa vibração molecular, tá? Por quê? Então, a gente imagina as moléculas, a gente sempre vê elas representadas como aquelas bolinhas ligadas por aqueles tracinhos, mas na verdade são atração. Os átomos estão próximos uns dos outros por atração. Imagina quando um preguinho é atraído por um ímã. A ideia é mais ou menos aquela, certo? E eles ficam, então, fazendo essa vibração, tá? Então, você vai aparecer essa primeira tela e você vai dar um clique aqui, ó, nesta setinha amarela e mais uma. Então, esse texto vocês leem, tá bom, pessoal? Mas eu fico, assim, bem tranquila, porque vocês têm isso anotado lá no caderno, tá? E chegamos aqui, ó, essa é a escala de pH.
Então, a escala de pH, ela varia de 0 a 14. E ela está relacionada com o quê? Com a proporção entre os íons H+ e OH-. 7 é o ponto neutro. Então, uma substância que tem pH 7, ela não é nem ácida e nem alcalina, ela é neutra. Substâncias que têm pH maior do que 7 são básicas, base ou alcalina. Aqui, à medida que você vai deslocando esse ponteirinho, vai aparecendo exemplos de substâncias. Olha, por que ora some e ora desaparece? Como assim, ora some e ora desaparece? Vamos pegar aqui o exemplo do leite de magnésio. Em qual pH ele aparece ali? Então, vamos voltar. Ó, pH 10, fica prestando atenção ali. Olha lá, pH 10 apareceu a palavra leite de magnésia aqui. E vamos aumentando esse pH e ver até onde que ela se mantém. 11. Ó, então entre 10 e 10,9, mais ou menos, tá aqui, é o pH do leite de magnésio. Então, uma substância, ela nunca tem um pH exatinho, ela tem uma faixa de pH. Então, se você for lá no mercado e comprar 10 frascos de leite de magnésia e medir o pH dos 10, eles não vão ter o mesmo pH todos eles, mas eles vão medir o pH nessa faixa aqui, ó, de 10 a 10,9, mais ou menos, tá? Leite de magnésia é um medicamento de um frasco azul escuro que a gente toma para controlar a acidez estomacal. Alguns usam como laxante, tá? Então, é isso que ele quer mostrar pra gente. Você vai deslocando esse ponteirinho e ele vai te dando exemplos de materiais que têm esses valores de pH. Aqui uma observação. Esse detergente de lavar louça não é esse detergente que a gente usa comum na cozinha, tipo IP, Limpol, Brisa, não é esse daí não. O pH do detergente que a gente usa para lavar louça, ele é pH neutro, ele é pH 7, 7,5, no máximo 8, tá? Se a gente lavar louça com um detergente com esse pH aqui, ó, coitada da mão, vira ferida, tá certo? Então não pode, para usar sem luva, assim, no dia a dia, é no máximo pH 9. Bom, agora rumo ao ácido, né? Então, abaixo de 7 é pH ácido. Veja, então, que a maior parte dos alimentos tem pH ácido, certo? E aí, a gente vai e desce até chegar... Ó o suco digestivo aqui, ó, né? O vômito, não apareceu o vômito lá, gente? Olha ele aqui, ó. Vômito ou suco digestivo, tá? Fala chique, suco digestivo, não fala vômito, não. E aqui, então, os ácidos fortes, olha. Então, os ácidos fortes, eles estão aqui na região de pH menor do que 1. Perceba o quê? Então, que a acidez aumenta com o número diminuindo. Quanto mais próximo de 0, mais ácido é, beleza? Então, esse simulador é isso que a gente precisava saber sobre. Então, eu vou fechar aqui para não ficar esse monte de programa aberto. Que falta, então? Esse daqui nós já vimos também. Bom, vamos voltar lá. Agora, qual? Esse daqui é o mais lindo de todos, tá? O simulador para você ver as características de ácido forte, ácido fraco, base forte, base fraca, certo? Bom, então, mesma coisa. A gente vai entrar lá no simulador e nós vamos selecionar aqui o item molécula no simulador e registre o pH para cada uma das soluções indicadas na tabela a seguir. Então, aparelho de pH ou pHâmetro. Aí a gente vai fazer, então, o uso das tirinhas de papel universal. A gente vai verificar
se a lâmpada acende forte ou fraco. Tudo isso lá no simulador. Então, nós vamos para lá. Ele sempre me dá trabalho para ir. Aí foi. Bom, moléculas já tá selecionado aqui, ok? O pH-metro tá aqui, ó. Então, a gente tem que pegar e colocar ele na solução. Ai, que coisa mais linda. Então, o que a gente tem selecionado aqui, ó? Água, né? Então, eu tenho que... aqui eu tenho o H3O+, e o OH-. Olha a reação de ionização da água. Cada 2 moléculas de água, né? 2H2O, formando uma molécula de H3O+, e OH-. Dá uma olhada lá no seu caderno, que eu tenho certeza que eu passei essa equação bonitinha, lindinha, do jeito que ela tá aqui para vocês, tá bom? Então, olha lá, pH 7 é a mesma quantidade, a mesma proporção em H3O+ e OH-, né? Então, pH neutro, H3O+ e OH- em quantidades iguais. Bom, e se eu quiser ver com o papel indicador universal? Aí eu vou pegar a tirinha e vou colocar aqui. Olha lá a cor que ficou. Olha que coisa mais linda. 7. E se eu quiser ver se a lâmpada acende ou não? Olha aqui os recursos que eu tenho. Olha aqui, vou colocar minha lâmpada. E a lâmpada acende fraquinha, tá bom? Por quê? Porque a quantidade de íons é bem pequena, né? Então, passa pouquinha corrente elétrica de um lado para o outro. Muito bem. Agora, nós vamos selecionar, vamos voltar aqui o pH-metro. E aí, então, você vai fazer o quê? Você vai preencher lá a sua tabela. Tem a opção água, tem a opção água. Então, vamos por pH, medido no aparelho, no pH-metro 7, indicador universal 7, e o estado da lâmpada acende pouco. Olha lá, acende pouco. Então, a gente vai usar os critérios que tá aqui, ó. A lâmpada acende pouco, acende muito ou não acende. Bom, então acende pouco. Aí, você vai fazer... Onde é que tava? Sempre me dá trabalho para achar onde que eu tava. Era aqui. Isso, voltei. Aqui, ó. Vamos lá. Agora você vai selecionar ácido forte. O que acontece no ácido forte? Quem está em maior proporção? H3O+, que é o íon, né, positivo, ou o ânion? Então, o que a gente percebe? Que a quantidade de H3O+ é maior. Vamos colocar o pH-metro. pH igual a 2. O papel indicador também me mostra um pH igual a 2. E a lâmpada acende muito forte. E o ácido fraco? Será que ele vai ter as mesmas características? Olha como que está a proporção entre H3O+ e o ânion. Olha a proporção.
Vamos colocar o pHmetro 4,5, o papel indicador universal. Ó, então, o papel indicador universal, ele vai te dar uma ideia, ele nunca vai te dar os intervalos, né? Então, é onde gera aquela dúvida, né? E agora, né? É 6, é 5 ou é 6, né? Então, lógico, o aparelho é sempre mais exato com o valor real. E o estado da lâmpada? Ó, como que tá o brilho da lâmpada? Tá mais fraco em relação ao ácido forte. Olha o ácido forte. Olha o ácido fraco. Beleza, gente? Bom, então vocês vão preencher a tabela. Então, gente, em relação a essa parte equacional aqui, ó, a gente precisa depois fazer uma retomada em relação ao conceito de ácido forte, ácido fraco, tá? Veja que nem tá se dando muita ênfase. A ideia mais é vocês verem mesmo a característica, então, do que? Um ácido forte, ele tem um pH mais baixo, né? Então, pH mais próximo de 0. Em meio aquoso, a concentração de H3O+ é maior, então ele está... O nível de dissociação dele, de ionização, é praticamente 100%, tá? É próximo de 100%. E ele forma uma solução altamente condutora, então permite a passagem da corrente elétrica, bem diferente da água. Então, olha, a água pura praticamente não conduz corrente elétrica. Então, essas são as características que é o objetivo de se observar aqui, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Faltou olhar esse link aqui, ó. Esse link é para mostrar a estrutura da molécula de água, tá? É só isso, é a observação da forma geométrica da molécula de água. Os hidrogênios, eles formam esse polo ligeiramente positivo. Então, a molécula de água ela é uma molécula polar, tá? Os hidrogênios, então, formam os polos positivo e o oxigênio polo negativo. Por isso, então, ela é um solvente muito favorável para dissolver compostos iônicos. Mesmo que isso não faça muito sentido agora, mas terão outras atividades que a gente vai retomar isso, tá? Então, eu estou mostrando para vocês porque isso está proposto ali na atividade. Então, eu fui selecionando os links para vocês irem olhando, certo, gente? Bom, enfim, é isso. Era só. Preencham a tabela, explorem os simuladores, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me enviem, tá? Pode enviar lá no WhatsApp, que é a forma mais fácil de eu ver. Manda no meu número privado, porque aí eu vejo fácil, tá bom? Se não, é só preencher as tabelas, tira foto, me envia, ou no e-mail, no WhatsApp. No e-mail eu até prefiro, porque fica mais fácil de eu arquivar tudo isso. E também tentem acessar o Class, tá certo, gente? Vamos já criar o hábito de usar o Classroom, porque o Classroom ele vai ser uma tendência daqui para frente. Eu acredito que para a faculdade, olha, todas as faculdades estão utilizando o Class, ou se não for o Class, mas vai ser uma coisa que é um outro tipo de sala virtual que vai ter as mesmas ferramentas, certo? Então, isso vai ser parte da nossa vida daqui para frente, tá? Não tem mais volta, gente. Esse é o marco, esse é o divisor de águas, certo? Daqui para frente, a vida de alunos e professores vai ser a partir daí. Os encontros presenciais, eu acredito que vão ser bem poucos, assim. Não que a escola vai deixar de existir,
Mas usando uma sala de aula dessa, você pode estudar em qualquer parte do mundo, se você parar para pensar, porque tudo tá ali, tá? Veja, eu acredito que essa aula que eu estou fazendo aqui para vocês, eu jamais conseguiria fazer isso ali na escola, jamais. Onde que eu ia ter o computador e mostrar tudo isso e conseguir o silêncio e a atenção e tudo mais? Você agora, você assiste esse vídeo, se você precisar dar uma pausa, você dá uma pausa, se você quiser assistir em várias etapas, se você quiser voltar, enfim, gente, para e raciocina o que é tudo isso. Então, a meu ver, assim, ó, ficou de verdade, ficou bacana, ficou perfeito, ficou maravilhoso, certo? Maravilhoso, perfeito. A gente perdeu aquele momento que ficava junto, mas a gente ganhou que agora a gente pode realmente entrar aqui e fazer. Se você tiver um computador para poder fazer isso, acabou, a gente cumpriu aquele que era o propósito, certo? Ah, e se não tem computador? Meu, arruma. Assim, às vezes você consegue o computador de um amigo, do tio, do primo, de alguém. Todo mundo vai conseguir um computador, entendeu? Assim, não tô dizendo assim, no sentido, ai, não. O computador ele vai ficar mais e mais acessível, certo? Então, quero dizer que através do computador torna possível uma coisa que não seria, entende? Vamos pensar que se eu conseguiria mostrar todos esses simuladores, eu passaria um mês tentando fazer isso. E agora eu acho que eu devo estar já, sei lá, uns 15 minutos falando. Eu não sei em quanto tempo já deu esse vídeo. Mas quer dizer que você pode voltar e voltar e voltar e voltar. Quer dizer que a gente vai cumprir essa proposta que está aqui, né? E então eu insisto que vocês entrem na sala do Class, porque daqui a pouco eu começo a mandar atividade por lá, vocês começam a baixar as atividades, resolver, enviar por lá, e vai facilitar e vai ficar bom para todo mundo, né? Vai se tornar oficial o trabalho que a gente faz, quer dizer, não que não seja, é oficial o que a gente está fazendo, mas vai ficar melhor ainda, vai ficar no lugar certo, no lugar que é a proposta que se fique, né? Então a Secretaria da Educação, ela teve todo um trabalho de disponibilizar tudo isso pra gente, certo? Então eu olho assim que pela primeira vez a gente teve uma chance em pé de igualdade, né? Como assim? A gente tem uma ferramenta que está disponível, que é a ferramenta top. É o que se tem hoje. Então, vamos fazer uma forcinha de usar, beleza, gente? Um beijo, tá?